Vamos ver na Bíblia. É curioso que aqui tem duas palavras que se destacam em Apocalipse capítulo 13. É a palavra therion, em grego, que é a palavra besta, e a palavra eikon, que é imagem. É curioso que todas as vezes que a palavra imagem aparece no Antigo Testamento, em hebraico, a maioria das vezes, com exceção de 3 ocorrências da palavra imagem no Antigo Testamento, imagem em grego, eikon. Em todas as outras circunstâncias, eikon se refere a tselen em hebraico, ou tselen, melhor dizendo, tselen em hebraico ou em aramaico. E aramaico e hebraico é praticamente a mesma palavra aqui, tselen, porque tem algumas porções do Antigo Testamento que foram escritas em aramaico. E essa palavra tselen ou tselen, ela significa em aramaico e hebraico, o significado seria o seguinte: a imagem de Deus no ser humano, contexto de criação, a imagem de um semblante de uma pessoa ou uma imagem de adoração que Deus proibia, como a imagem de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 3. Então a palavra imagem, no Antigo Testamento, tem essas 3 referências aqui. A criação de Deus, que faz o homem à sua imagem, tselen, a imagem de um semblante, transfigurou-se o semblante, a imagem do rosto, e também uma imagem de idolatria, tá bem? E therion. Therion sempre aparece também na Bíblia como a imagem de um animal grande, forte, que o ser humano deveria dominar, que foi criado no 5º dia, mas que se tornou selvagem e feroz e hostil ao ser humano depois da queda. Então, therion pode ser tanto uma besta de carga que foi domesticada, que foi como um cavalo domado, ou pode ser um monstro qualquer. E é interessante que na literatura em redor de Israel, ugarítica ali, você tem a imagem de um monstro do mar e um monstro da terra simbolizando o caos absoluto. No livro de Jó você também tem 2 monstros, o Behemoth e o Leviatã, que seria um monstro do mar e um monstro da terra, representando o caos combatendo contra Deus diante da visão de Jó. Quando a gente vai também em Apocalipse 13, a gente vê as seguintes sequências temáticas, porque o Apocalipse ele não cita literalmente assim o Antigo Testamento, ele faz alusões a outras passagens da Bíblia. Então eu vejo pelo menos 3 ou 4 passagens da Bíblia aludidas aqui em Apocalipse capítulo 13. Eu vejo uma alusão a Isaías 40, que depois você pode olhar na sua Bíblia aí, é um texto onde Deus alerta o povo de Judá contra a idolatria e lembra o povo de Judá: lembre-se que o Senhor é Deus e é Criador, adorem o Senhor e confiem no Senhor. É um oráculo de Isaías que ao mesmo tempo que dá uma advertência para o povo, dá uma mensagem de conforto e segurança. Fiquem tranquilos porque Deus é maior do que os ídolos, ele é maior do que a serpente do mar, o Leviatã. Então você tem Isaías 40, anotem na sua Bíblia. Outra passagem que eu vejo muito próxima aqui de Apocalipse 13 é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, porque em Atos capítulo 2 você tem lá o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja com línguas de fogo que descem do céu sobre eles. E aqui no capítulo 13, esta segunda besta, que faz uma imagem à primeira, diz que ele pratica poderes para enganar as pessoas na terra, e no capítulo 13, verso 13 diz: ele opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz cair sobre a terra. Então parece uma paródia do Pentecostes. Então, Isaías 40, Atos 2. Eu também me lembro muito aqui de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor faz justamente o quê? Uma imagem e obriga todo mundo a adorar a sua imagem. Um contexto claro aqui de adoração e fidelidade a Deus. E por último, o 4º texto que eu vejo aludido aqui é Gênesis capítulo 1, onde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, abordando Deus como Criador. Então, se eu pegar as temáticas envolvidas aqui, eu vejo claramente em Apocalipse capítulo 13, eu vejo aqui uma temática de derramamento do Espírito Santo, Atos 2, a imagem de Deus no ser humano, Gênesis capítulo 1, a adoração a Deus, Daniel capítulo 3, adoração e fidelidade a Deus, e o reconhecimento que Deus é único e é Criador, Isaías capítulo 40. E é interessante notar que esta besta aqui,
ela faz uma paródia de Jesus. Uma paródia de Jesus. Então, o que seria a primeira besta? Bom, se eu pegar ao longo da história do cristianismo, desde Irineu de Lyon, desde os oráculos sibilinos, desde a literatura judaica do tempo de Jesus, que não foi para a Bíblia, por exemplo, o livro de Esdras, o oráculo sibilino, que eu já falei para vocês aqui, Esdras 4 e outros mais, eles são unânimes em dizer que esse monstro aqui é Roma. Roma na sua fase pagã, e que voltaria no futuro numa forma mais piedosa ou cristã. Por isso que muitos interpretaram como sendo uma Roma papal, o monstro que sobe da terra. Por isso que alguns falaram assim, é Nero, mas Nero vai voltar, o Nero, o rei de vivos. Como é que Nero vai voltar? Nero vai voltar numa outra roupagem. Não é que Nero vai reencarnar. Seria mais ou menos o seguinte, lembra que João Batista pregava no espírito de Elias, por isso que ele se vestia como Elias, fazia uma mensagem de advertência semelhante a Elias? Da mesma maneira, aqui, esse anticristo, essa besta de Apocalipse 13, é Roma que voltará ao poder. Então o anticristo, para mim, ele não vem da China, não vem de Israel, não vem da Rússia, ele vem da Europa, de Roma. Tá certo? O anticristo não pode ser um ateu, nem um comunista, porque ele é um sujeito que apostatou da fé cristã, como eu passei para você aqui no histórico de interpretação. Se ele apostatou da fé cristã, então não pode ser um ateu. Tem que ser alguém que foi cristão, supostamente continua cristão, mas ensinando heresias. Ora, se eu falo que uma pessoa ele é um divorciado, então é porque um dia ele foi casado. Se eu digo que ele é um infiel, é porque um dia ele foi fiel. Tá certo? Se eu digo que ele é um apóstata, é porque um dia ele esteve no caminho verdadeiro. Não há islamismo apóstata. Não há comunismo apóstata, porque o comunismo nunca foi de Jesus para depois sair dos caminhos de Deus. O ateísmo nunca foi de Deus para sair dos caminhos de Deus. Agora, o cristianismo apóstata, sim, foi dos caminhos de Deus e rompeu. E tudo indica que tem a ver com Europa, Roma. A segunda besta tem que ser algum poder político que dará forças a Roma. E esse poder político, ao dar forças a Roma, fará no mundo algo similar ao que Nabucodonosor fez em Daniel capítulo 3. Porque é interessante que no mundo pagão, os pagãos sabiam que as imagens, os ídolos, não eram os deuses, eram apenas representação dos deuses. Por exemplo, no festival de Akitu, na Babilônia, que era o festival de fim de ano novo, melhor dizendo, provavelmente foi nesse festival que Nabucodonosor ergueu a sua imagem. A imagem era erguida, mas a imagem falava através de quem? Do representante do rei. Então, os profetas erguiam a imagem e a imagem falava através do rei. Era o rei que dava fôlego de vida à imagem. Tá certo? Então não preciso imaginar algo literal como um monstro sendo feito na porta da ONU que vai começar a falar e todo mundo vai prostrar diante dela. Não. É um domínio mundial que vai converter o mundo todo para uma linha de pensamento, mesmo que cada um continue com a sua identidade. Ah, Rodrigo, tudo bem, mas tudo que você está falando combina com a ONU? Não combina, não. A ONU já se mostrou fracassada em resolver muitos problemas mundiais. A ONU hoje não tem moral nenhuma para resolver os problemas da crise no Oriente Médio. A ONU se mostrou muito desacreditada para lidar com as questões sanitárias agora da pandemia. A ONU não tem representatividade, tanto é que os Estados Unidos desafiam a ONU à torta e à direita, o Irã também. A ONU hoje é uma coisa simbólica, mas a ONU é um fracasso. Ela não é um poder mundial com essa força que muita gente imagina. Em segundo lugar, aquela imagem que foi colocada em frente à ONU não é de um leopardo com patas de urso e boca de leão. Aquilo é um jaguar com asas. A Bíblia não fala que a imagem da besta é um jaguar com asas. Tá certo? Aquela besta ele não tem pé de urso, ela não tem os chifres na cabeça, não tem nada a ver. E ainda que tivesse, esta imagem aqui é apenas um símbolo. Tá certo? Um símbolo de poder. Então, minha dica para vocês é o seguinte: prestem atenção que nós estamos aos poucos revivendo uma ressurreição
do poder de Roma, apoiado por outro poder mundial, que esses sim vão fazer uma aliança para criar um governo único no mundo. E quando esse governo único for criado, é interessante que os algoritmos é que vão definir tudo, porque fala assim, não poderá nem comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Então, quando alguns começam a falar que os algoritmos vão não apenas prever a nossa decisão, mas também direcioná-la, aí eu começo a ficar atento. Lembra aquele documentário Dilema das Redes? Então tem que ficar atento a essas coisas. E caiam os céus, eu tenho que continuar firme diante da palavra de Deus. Eu termino o meu comentário aqui apenas com uma coisa. É interessante que a besta faz com que o sinal seja dado na testa ou na mão direita. Você já viu que em Israel, os judeus, quando estão orando, eles colocam uma caixinha preta na testa e amarram aqui na mão uma outra coisa e ficam fazendo oração? Sabe o que é aquilo? É um resumo da lei de Deus, do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, em Levítico, você vê que ali Deus deu uma ordem, em Deuteronômio, para que o povo de Israel resumisse os mandamentos e os escrevesse e colocasse por frontal entre os olhos e na mão. Tá certo? Ou seja, as atividades, as ações e o pensamento, colocando Deus e sua lei em primeiro lugar. Aqui eu tenho uma paródia. Eu tenho um poder político religioso que, de igual modo, coloca uma lei na mente e na mão das pessoas. Então estude a palavra de Deus. Cuidado com, por um lado, os sensacionalismos que não têm nenhum valor hermenêutico, fica colocando símbolo apocalíptico em qualquer coisa, e por outro lado, aqueles que negam a eficácia profética da Bíblia Sagrada, achando que tudo é apenas conto da carochinha. Que Deus abençoe você, muito obrigado, e vamos continuar estudando a Bíblia.